Fala pessoal, meu nome é Verônica Velasco e esse é mais um Impacto Podcast. E hoje nós estamos, como o mês passado foi o Dia dos Professores, dia 15 de outubro, eu trouxe um professor aqui. Ele é o professor da minha filha, é a matéria que ela gosta muito, então ela falou para mim que era para eu trazer ele, para poder homenagear os professores. Então nós temos aqui o professor Leonardo. Olá, tudo bom, gente? Ele é professor de História. Era uma matéria, Leonardo, que eu gostava muito na escola também. Eu sempre gostei, assim, muito de História. Eu gostava de História, de Ciências, de Geografia. Português e Matemática. Matemática era bonzinho, português não. Não era o meu forte. Mas História eu gostava muito. Eu tive um professor só de História. Quando eu estudei no Colégio Batista. E eu gostava muito dele, porque ele era gente fina. Pelo que a Rebeca fala, o professor de História dela também é muito gente fina, sabe? Eu tento. Mas eu gostava muito dele, porque ele era muito... Nossa, mãe, meu professor... Eu nem lembro mais o nome dele, faz muito tempo. Mas, poxa, que saudade. Bateu saudade dele agora. Gente fina pra caramba. Eu encontrei o professor que me fez escolher História na rua. E aí eu fui falar pra ele. Falei, Faria, tudo bom? Escolhi História por sua causa, que não sei o quê. Obviamente ele não lembrava de mim, né? Tem um tempinho já que ele foi o professor. Mas eu fiz questão de falar aquilo para ele. Eu gostei muito de encontrá-lo alguns anos depois. Foi bem legal de estar com o Faria de novo. Eu nem sei o que aconteceu com aquele professor meu de História, que era lá do Colégio Batista, não sei mesmo. Mas eu gostava muito dele, gosto de História até hoje. Portanto, de vez em quando, Rebeca, a gente conversa sobre História. E tem vezes que, como é online, e chega na sua aula, eu fico sentada ali só escutando ele dando aula de História. Porque eu gosto muito, Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a História, História não só do Brasil, mas história de todas as épocas também não, gente. Senão a gente vai ficar aqui umas 3 horas, Leonardo? Senão não para. Não para, Porque, gente, Leonardo fala muito. Cadinho. Fiquei sabendo que o Leonardo fala muito. Não era assim, não. Eu era quietinho. Agora hoje em dia, Leonardo soltei a falar. Leonardo tinha vergonha. Leonardo agora ficou sem vergonha. Por aí. E vamos falar também sobre a educação no Brasil, É um assunto não muito agradável, porque a situação da educação no Brasil está, Assim, eu acho que nunca esteve bem a educação no Brasil. Será que você lembra, teve uma época que a educação no Brasil ficou mais ou menos, ou ficou até bonzinho? A gente já teve situações de indicativo de que iriam melhorar, na época que a gente teve os brizolões sendo construídos, Parecia que o negócio iria engrenar para ficar bom, daqui para frente o negócio vai, mas não engatou. Ah, tá. Mas hoje, na sua visão, Porque, como que você acha que está a educação no Brasil? Você como professor, nesse tempo todo, como que você acha, na sua visão, como está a educação no Brasil? Tá triste, Tá triste, chorar. Porque a gente vê que as pessoas não sabem ouvir, elas não sabem interpretar o que elas estão ouvindo, o que elas estão lendo. A gente vê isso em anúncio de rede social. Tá escrito lá, horário de atendimento de 8 às 20. Qual é o horário de atendimento? Tá escrito o valor lá, de 10 a 20 reais. Quanto que custa? Não é possível, gente, as informações estão ali. Isso é mania que o brasileiro tem de, sabe? Parece que é preguiça de ler, de ir até o final. Mas, Leonardo, às vezes até lê, mas parece que fica com dúvida do que está lendo, Sim, não consegue interpretar o que está ali na frente. Valor 20 reais, mas será que é isso mesmo? Acho que é melhor perguntar. Quando que... O brasileiro parece que é um povo que tem muita dúvida das coisas, O ter dúvida é bom, mas tem pergunta que assim, caraca, a informação tá ali, gente. E hoje a gente vê muito isso na política. A gente está muito polarizado. Então, se você fala que não gosta do candidato A,
Na hora todo mundo já disse que você é candidato B. Sim, Calma aí. Não. Não Eu também não gosto do B. Eu não gosto nem de A nem de B. Ah, mas porque você falou mal de A, você obrigatoriamente é B. Não, gente, calma. Né? Então, assim, as pessoas estão muito imediatistas nas coisas, elas já julgam, elas não param para ouvir. Eu vejo muitas das vezes o erro do candidato A é o mesmo do candidato B, e as pessoas elas ficam ali inventando desculpa pro erro do seu candidato, sendo que o outro fez igualzinho. Aí fica, não, é porque não é bem isso, é pra cá, é pra lá. Fica, calma aí, gente, a gente tem que ter o princípio. Se eu acho errado matar, não importa se é de tiro, atropelado, faca, o homicídio é o errado. Se o desviar dinheiro é errado, não importa da onde você desviou. Se é da saúde, se é da educação, se é da previdência. Se o estourar o teto do gasto é o errado, não importa qual foi o candidato, de que maneira ele estourou. Está errado. Mas hoje a gente vê que a educação nisso, ela passa longe, porque as pessoas não conseguem analisar e julgar o erro, elas julgam as pessoas, né? Então falta um bocadinho de educação para que as pessoas consigam analisar bem as coisas, né? E falando de educação na escola, né? Porque, assim, infelizmente o Brasil, por causa da corrupção, né? É muito dinheiro sendo desviado e pouco dinheiro indo para a educação, indo para os hospitais, indo para onde o dinheiro ele tem que ir, né? Aí o dinheiro vai para o bolso dos políticos e não vai para onde ele tem que ir. E, infelizmente, o Brasil poderia ser um país incrível em educação, né? Falando de escolas, né? Escolas públicas tendo ótimos ensinos, como as escolas particulares, porque é até uma injustiça, né? Porque as escolas são os mesmos professores, escola pública e a escola particular são os mesmos, como os médicos, né? São os mesmos médicos, mas se você for num hospital particular, você tem um atendimento daquele médico. Mas se você for no hospital público, o atendimento do mesmo médico é um absurdo. É incrível essa diferença, né? É triste. É triste, é uma triste realidade, mas é assunto para um outro contexto, né? Senão a gente vai entrar na política. Não dá. Aí dá zebra. Mas, independente de qual foi o governo, né, até porque eu também não vou lembrar exatamente qual, não acredito que esse também tenha mudado muito. Eu me lembro que eu vi que a merenda do aluno era coisa de 36 centavos por dia. Isso não alimenta ninguém. Não tem como. Né? Então, não dá para a gente ser uma população crítica se o aluno ele não tem uma alimentação saudável. Ele não vai conseguir raciocinar, ele não vai ter nutrientes o suficiente para conseguir acompanhar aquela situação, aquela aula. Não dá. É mesmo, porque eu lembro que quando eu estudava, poxa, a merenda era top, porque eu já estudei em escola pública e já estudei em escola particular. E quando já a merenda era muito boa, eu ficava assim contando as horas para chegar a hora da merenda, né? No almoço repetia 2 vezes aquilo. E podia, né? A gente podia, porque tinha comida pra gente repetir. Sim. Né? E era comida boa. E aquilo deixava a gente tão... Porque criança é mau costume, né? Sim. Ele tá cheio, mas ele quer comer mais. Então, o governo, acho que é o governo do estado mandava, no ano que eu vi, era 36 centavos, e a prefeitura tinha que complementar para conseguir fazer. E aí você vê que a qualidade caía bastante. Eu lembro que quando eu estudei no liceu, a gente ficava assim, poxa, dia tal é dia de peixe frito. Né? Então, quando eu estudei no João Barcelos, a gente ficava, pô, dia tal é almoço tal, assim. A gente ia lá e comia 2 vezes. Né? Então tinha no lanche, tinha achocolatado, tinha o biscoito recheado. Então, pô, caraca, aí dava pra soltar aquela piadinha. Você tá indo pra escola pra estudar ou pra merendar? Caraca, eu vou pra merendar. Nos intervalos a gente estuda.
Hoje em dia, coitado, tem escola que nem a merenda tem, né? As crianças vão para lá, ficam com fome, tadinho das crianças. Levam, mas, né? Fazer o quê, né? Se eu pudesse mudar, se você pudesse mudar, né? Mas aí o povo fala, mas na hora da... Mas a gente tem que pensar nisso na hora de votar. Mas o povo está pensando nisso. Porque vem aquele candidato, dá uns R$ 50, pronto. Você ganhou o voto daquela pessoa, né? Na última eleição, eu fiz a conta de dividir os R$ 50 pela quantidade de dias dos 4 anos. Fez, sabe quanto que você ganhou por dia? X. Cara, saiu muito barato para esse candidato te comprar, cara. Mas é muito barato. Realmente. Então, assim, você se vendeu por 1 centavo? Pelo amor de Deus, Sim. cara. Esse é o seu valor? 1 centavo. Tá bom. Mas, falando nisso, você é Lula ou Bolsonaro? Mentira, vamos lá. Nenhum dos dois. Tô brincando. Essa é só para poder descontrair um pouquinho. Mas eu acho que é a pergunta que não quer calar, né? Todo mundo tem essa curiosidade, mas... A gente ainda tá cedo, ainda tem muito, né, muita água para correr debaixo da ponte. Vamos ver se surge um nome diferente, porque senão a gente fica igual a Campos, né? Sim. Ou é a família do Rafael Diniz, ou é a família do garotinho. E fica nessa, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Um acusa o outro acusa um acusa o outro acusa um. Então, senão a gente vai ficar nessa aí também. Sim, fica nessa... Entra Bolsonaro, entra PT. Entra Bolsonaro, entra PT, a gente vai passar 50 anos nessa troca aí. Exatamente. Então, né? Vamos ver, né? Mas não acredito muito que vai vir coisa boa por aí, não, sabe? Também não. Mas vamos deixar isso para uma outra conversa. Então, vamos falar de história. Que história que eu gosto. Mas me diz aqui, Leonardo, professor de matemática. Professor de matemática, quando ele está estudando, ele faz intensivão com Hitler? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque professor de matemática, eles fazem um terror psicológico tão grande com a gente, que, meu Deus do céu, quando eu ia para a escola e sabia que era aula de matemática, eu só não faltava, minha mãe nunca deixou faltar aula. Mas eles são, meu Deus do céu, é que aquilo. Eles são implacáveis. Eu aprendi por medo da matemática. Eu aprendi na base do medo. Quando eu estudava no João Pessoa, né, já estava na idade de começar a sair, minha mãe ia começar a me soltar, né, para ir à pecuária aquele ano. E aí eu tirei a nota vermelha em matemática, obviamente não contei, escondi. Aí na época as notas eram lidas, né? Então a professora começou, fulano, tanto, Beltrano, tanto, não sei o quê. Leonardo Alves Cabral. Não, seu pai é Pedro? Eu cheguei, lá vem piadinha. Falei, professora. Não, seu pai é Pedro Alves Cabral, filho? Falei, calma aí, já sabe o nome todo, já começou a complicar. Falei, professor. O apelido dele é Pepe, eu já dei aquela ajeitada na cadeira. Falei, professora. Ela, então, eu sou prima do seu pai. A propósito, 2. Cheguei, nossa. Ela vai lá na casa do meu avô, vovô vai falar com meu pai, papai vai ligar pra minha mãe vai me matar. Cheguei, caraca, lascou. Aula seguinte, portão da escola abria 15 para as 7. 20 para as 7 eu já estava na fila esperando o portão abrir. Primeira carteira da aula. Essa nota foi no primeiro bimestre. Eu terminei o ano como o melhor aluno das 4 turmas de matemática. Só porque era prima do seu pai. Não, por medo da minha mãe me bater. Por medo da minha mãe me bater. Virei o melhor aluno porque eu não queria deixar a informação chegar da minha mãe. Mas que bandeira, professora de matemática. Gente, não pode. Porque já é uma matéria difícil, né? Pra gente raciocinar matemática já é difícil. E elas, parece que elas sentem o cheiro do medo da gente, né? Era Norma e Gracinha. Todos os alunos tinham muito medo das duas. Mas depois que eu passei a estudar, ao invés de bater de frente com a Norma, né, eu percebi que ela ajudava quem queria. Eu falava, Norma, não estou entendendo isso daqui. No primeiro bimestre, ela estuda. Sim. No terceiro bimestre, ela, calma aí, meu filho, senta aqui. O que foi? O que você não está entendendo?
Ah, é assim, 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 assim. Eu cheguei, gente, demonstrar interesse, o sujeito aprende. É porque ela não me dava confiança, porque eu não dava confiança para a matéria dela, né? Então, a partir de então, a matemática virou fácil para mim. Mas até aquele momento onde eu queria bater de frente com a professora, ela também não me dava a menor confiança. Eu só me lascava. Só que eu achava que eu estava abafando em bater de frente com a professora. Né? Eu quase fui fazer vestibular para matemática, mas quando eu olhei aquele quadro A mais B mais Z mais não sei o que igual a X, eu falei, cara, dá não, eu vou para a história, lá dá para entender o que está escrito, volta, larguei matemática, eu gosto muito, Sim. Adoro fazer planilha, adoro fazer conta de porcentagem, tudo para mim é Excel, adoro. Mas falei, não, me deixa quietinho em história, não vou graduação. Já é outro assunto, né? Não, é puxar demais, me deixa quieto em história. Mas eles são terríveis. Eu tô querendo chamar um professor de matemática. A professora até, né? Vou falar, a professora, a colega de vocês lá da escola, mas eu fico até com medo de ficar de frente para ela. Por quê? Entendeu? Só de olhar para o professor de matemática, a gente já fica, né? Mas tudo bem, eu vou fazer essas perguntas a ela. Vou perguntar se ela fez um intensivão comigo. Mas ela é uma boa professora. Eu gosto de ver, né? Porque eu fico escutando. Ela é uma boa professora. Se você quer ter um amigo na vida, seja amigo do professor de matemática, né? Porque se você, como você fez, né? Primeiro você tentou ser inimigo. Só me lasquei. Depois, aí, rapaz, seja amigo do professor de matemática, você vai ter tudo na vida. Agora, se tentar bater de frente, como você fez, rapaz... No dia da última prova, que eu fiquei doente no 4º bimestre, aí fui fazer a prova do 4º bimestre e fui para a sala dos professores. Na mesma mesa, Norma e Gracinha. Gente, eu acho que nem o meu pulmão mexia, a minha respiração era assim, ó, paradinho, nada, de tanto medo que eu tinha das duas. Nossa! Dá favor, matemática. Deus me livre. Mas, gente, mas Norma era muito inteligente. Eu não cheguei a ter aula com a Gracinha. Mas a Norma era muito inteligente, caraca. E assim, eu percebi, ela fez uma coisa muito legal que eu só fui entender anos depois. A gente pediu a ela para dar aula pra gente de preparatório pro IFE. A gente combinou lá, né? Até porque não era justo trazer ela para a escola sábado e domingo e não pagar nada a ela. Então a gente combinou lá. Ela foi dar aula pra gente sábado e domingo. E teve um exercício lá que eu e um outro colega chegamos a um resultado e os outros dois a um outro resultado. Não tem como. Né? E ela, muito inteligentemente, ela disse que a gente tinha deixado ela confusa. Que ela não sabia qual era a resposta certa. Mas por quê que ela fez isso? Porque ela não queria diminuir a dupla que tinha errado. Tá. Então ela puxou o erro para ela, tipo, eu não sei qual é o certo. E a gente ficou achando que nós éramos assim, os maravilhosos da matemática. Todos depois que eu falei, poxa, ela foi mega humilde em não deixar que uma dupla ficasse diminuindo a outra. Porque alguém errou, obviamente. E ela não quis diminuir a gente. Muitos anos depois que eu fui entender, eu falei, caraca, né? Não sei nem se Norma ainda é viva, tem, né, muitos anos, então mas eu achei assim, de uma inteligência, de uma velocidade de raciocínio dela, né, em entender aquilo e não querer diminuir a dupla que errou, eu falei, caraca, Sim. Incrível. Realmente. Então vamos deixar a matemática um cantinho de lado, né? Vamos deixar os números e vamos partir para a história. Leonardo, o que é história? História tem aquela resposta, né, que todo mundo usa, que eu detesto, né? É estudar o passado para entender o presente e projetar o futuro. Detesto essa resposta. Por quê? Porque é muito seca. A história é a forma que a gente interpreta. Cada um lê de uma maneira diferente. Né? A sua história não vai ser a história da sua filha e ela te vê todos os dias. Então, cada um tem uma maneira. Então, eu não sei definir uma resposta, mas eu sei que dessa eu não gosto. Detesto isso. É óbvio que a gente olha
para ações do passado, a gente olha para ações do presente e a gente vê situações parecidas e a gente consegue olhar, poxa, se a gente fizer igual, a gente vai chegar a um mesmo resultado. Mas eu acho uma resposta muito simples. Pode ser que amanhã eu fale, não, essa resposta faz todo o sentido do mundo e eu que era o errado até ontem. Pode acontecer. Mas hoje eu não gosto dessa resposta. Eu acho que a história ela serve de base, sim. Né? Como eu falei, a gente olha para determinadas ações do ontem e vê. Pô, isso aqui se repetiu aqui. Cara, se a gente fizer igual, vai se repetir. É uma lógica. Né? Mas tudo é o olhar. Como eu estava falando na turma da Rebeca essa semana. Né, sobre a proclamação da República. Eu falei, gente, olha só, isso é o que alguém estudou. Um outro vai estudar uma outra linha totalmente diferente. Então, o que você vai interpretar de determinado acontecimento vai depender da fonte que você vai beber, onde que você vai pesquisar, quais são as perguntas que você vai fazer para você entender aquilo. Então você vai fazer determinadas perguntas e eu vou fazer outras. E a gente vai chegar a conclusões diferentes. Por isso que eu não gosto muito dessa resposta padrãozinha. Né? Mas cada um entende. Mas não é muito confuso? Tipo, eu pesquiso um lugar, falo de um jeito. Aí o outro pesquisa do outro lugar, fala... Não fica muito... É o que eu falo muito com eles. A história, né, vai depender muito. Quando vocês forem fazer concurso, vocês têm que olhar o quê? Qual o autor que a banca está pedindo. Porque o autor ele vai acreditar em determinada coisa. O outro vai acreditar em determinada história. Então, eu estava falando para eles. O que aconteceu na proclamação da República? O pessoal cansou de Dom Pedro, né, e proclamou a República. Falei, tá, mas como que a gente proclama a República se a gente tem o imperador? Então já foi um golpe. Já foi um golpe de Estado. Beleza. E por que foi dado esse golpe de Estado? Aí foi onde eu, né, falei com eles. Né, o Deodoro da Fonseca, ele havia perdido uma mulher para um cara lá. E exatamente esse cara que iria virar o presidente do Conselho de Ministros. Então, calma aí. Se eu mantiver o Dom Pedro, é esse o cara que vai mandar no país, vai mandar em mim, vai ser o meu chefe? Não, calma aí. Então, por ciúme, ele foi lá e... Ele apenas quis proclamar a República por causa disso? Sim. Por interesses pessoais. A proclamação da República se deu por ciúme. Se a gente for ser bem simplista, se deu por ciúme. Gente, por isso que a gente vê porque o Brasil é assim hoje na... Sim, as decisões são tomadas de forma particular. Se decide o destino da cidade, do estado, da presidência, né, do país, de forma particular. Falei, calma, o que vai ser bom para mim? O que vai ser bom para minha família? O que vai ser bom para os meus amigos? Tá, então vamos decidir isso. Então... decidir para um país inteiro, uma coisa que vai ser bom só para mim é sacanagem, né? Total. Mas essa aí me surpreendeu, isso eu não sabia. Foi. Aprendi quando eu sabia. As caras deles foram ótimas quando eu falei isso. Mas, Leonardo, explica pra gente o que é golpe de Estado. É a gente destituir um governo que foi eleito ou não, né, no caso do Império não, mas que está lá e que não teve a vontade do povo sendo ouvida. A gente não quer mais o Império, ok, vamos fazer um plebiscito. Mas quem tem o direito de começar isso? Tem que ser a justiça. Por exemplo, no caso da proclamação da República. Quando foi proclamada a República, decidiu-se que iria fazer um plebiscito para ver se a população concordava ou não. Né? E, segundo o Eduardo Bueno, esse plebiscito foi feito. A proclamação da República foi, né, feita em 1800 E? Não me faz E agora? Em 1889, o plebiscito foi realizado. Em 1993. Caraca, mais de 100 anos depois. Né? Então, assim, foi feito o plebiscito? Foi, a população foi ouvida? Foi 100 anos depois?
onde a República já está mega Sim, sim. ali, Uhum. não fez sentido nenhum ouvir mais o povo. O povo lá de trás que tinha que ser ouvido. Provavelmente iriam querer a República? Sim. Né? A gente estava num momento em que tanto os senhores de engenho como a população estavam descontentes com o imperador. Mas eram eles que tinham que ser ouvidos, não a gente agora Sim, sim, na casa de 1990. Né? Então, o golpe de Estado é isso, é você mudar a chefia do Estado sem a participação da população, sem as pessoas serem ouvidas. É parecido com o impeachment hoje? O impeachment não chega a ser o golpe de Estado, por quê? Porque a gente elege os deputados e senadores para tomar as decisões por nós. E não toma, né? Então, Porque não é... a decisão que eu quero, eu nunca vi eles tomar. A gente elege eles para eles fazerem as coisas dele a cada 4 anos eles lembram que a gente existe. Aí não seria um golpe de Estado por conta disso, porque eles são os nossos representantes. Né? Indiretamente, existem golpes, né, que não no direito, mas na parte moral, sim. Né? A Dilma sofreu impeachment por algo que o Fernando Henrique já havia feito. Que ela não falava nada do nada. Né, por coisa que o Temer fez, né, por coisa que o Bolsonaro provavelmente deve ter feito, mas que o Temer, quando ele assumiu, ele tirou aquilo de ser crime de responsabilidade fiscal. Então todo mundo fez. Sim. Só que ela colocou aquilo como crime de responsabilidade fiscal e ela caiu exatamente naquilo. O que ela fez. Então por isso que rolou o impeachment. Né? Então o pessoal fala, é golpe, é golpe. Moralmente né? Na justiça, no direito, não. Então por isso fica essa briga de golpe, não golpe, golpe, não golpe. Sei, mas o golpe militar é a mesma coisa? O golpe militar é quando ele é feito a partir dos militares. Né? A gente teve o golpe de 64, que foi um golpe civil-militar. A gente teve a sociedade civil junto com a parte dos militares para tombar o presidente e colocar um novo governo no lugar. Sim. Então a gente tem diferenças. Né? Tem o golpe da República, foi um golpe militar. Né? Teve um civil, mas ele não tinha força o suficiente, então ele falou, Exército, vem cá, me ajuda aqui que sozinho eu não consigo. Aí o Marechal Deodoro falou, tá, vambora. E aí quando ele recebeu essa informação que era mentirosa, de que o desafeto dele, que havia ficado com a mulher, que iria virar o presidente do Conselho de Ministros, aí ele resolveu destituir o Dom Pedro. Tá. Então a informação nem era verdadeira ainda por cima, segundo o Eduardo Bueno. Então, coitado do Dom Pedro e do Marechal Deodoro. É complicado, hein? Mas agora a gente vai voltar, né? Voltando lá no descobrimento do Brasil, me fala aqui. O Pedro Álvares Cabral, ele estava vindo. Ele saiu de Portugal para ir para as Índias, né? Isso. Que ele foi atrás Das especiarias. Isso, das especiarias. Eu gosto de português. De história falando, negócio das especiarias. Então, ele foi atrás... A chance da memória falhar é grande. Estou comemorando que até agora não falhou. Não falhou, né? Então, se falhar, Rebeca, ajuda ele. Então, ele saiu de Portugal para ir para as Índias. Sim. Só que ele parou no Brasil, né? Uhum. Terras desconhecidas, né? Era numa época onde tudo era mato. Sim. Mas, olha só, as Índias não tinha nada a ver com o Brasil. Eles atravessaram o oceano achando que eles estavam indo para a Índia, mas parou aqui. É o que eu... Me explica esse babado aí. É o que eu falo com as crianças, né? Não dá pra falar assim, bateu um ventinho, o barco pro outro lado seguinte, né? Que durante muito tempo a historiografia falava assim, né? Desviou um pouquinho da costa africana e chegou aqui. Falei, calma aí. Só que eu não entendia. Falei, calma aí. Cristóvão Colombo chegou aqui em 1492. Né? Pedro Álvares Cabral em 1500. Falei, sério que durante esses anos todos ninguém falou assim, tem uma terrinha ali? Sim. E fizeram o Tratado de Tordesilhas para quê? Para dividir água?
né? Então, sabia-se evidente que existia a Terra aqui. Não se sabia o tamanho, Colombo obviamente. veio antes, Colombo chegou aqui em 1492. deu uma olhadinha no mato, Ele deu uma olhadinha. não Por quê? achou interessante. O Colombo, sim, ele queria fazer um trajeto diferente. Que todo mundo fazia o quê? Saia da Europa, Mar Mediterrâneo, Índias. Portugal fez o quê? Calma aí, né? O Mar Mediterrâneo está fechado pra gente. Vamos contornar a África e chegar às Índias. Colombo fez o quê? A Terra é redonda. Se eu quero chegar aqui, e eu tô aqui, eu dou a volta e chego aqui. Então ele falou, beleza, não vou fazer igual o Portugal, não. Não vou fazer igual a coroa portuguesa, vou dar uma voltinha, vou embora Sim. pra lá. Então foi onde ele chegou, né, na América Central, achando que ele havia chegado ao Japão. Ele morreu achando que ele havia chegado ao Japão. Gente, eu não sabia disso, não. Ele continuava achando que ele havia chegado ao Japão. Ah, Né? Mas os outros logo perceberam. Opa, calma aí. Isso aqui não é Japão, não, gente. Não é Japão. Isso aqui é outra terra. quando eles chegaram, eles também acharam que era o Japão, porque ele tinha dito para eles. Não, os outros, o Cristóvão Colombo voltou aqui mais 4 vezes acreditando Mas, que gente, ainda. Mas Aqui no quando ele continente- chegou em Portugal, ele falou para eles: Ó, eu fui no Japão. Sim, sim. Ele acreditava que era o Sério? Japão. Os outros logo perceberam, falaram, não é o Japão. Isso aqui é um outro continente. Mas ele acreditava piamente que era o Japão. Sendo que então ele não sabia onde era o Japão mesmo. É, porque na cabeça dele era o quê? Isso aqui, América não existe. Eu fui, dei a volta, Ele chegou no Japão. os meus instrumentos de navegação estão certos. Eu não saí da rota. O que tem pra lá? Japão. Aham, Pronto. Eu cheguei no Japão. aham. Não encontrei o que eu queria? Não encontrei o que eu queria. Mas no porém- Japão eu cheguei. Não tem como eu não ter chegado no Japão. Sim. Né? Mas os outros logo perceberam, falaram, não, calma aí, ô coroa, isso aqui, aquela parada lá se trata de um continente novo. Sei. Vamos dar uma olhada com calma naquela parada lá. Né? Então, aí, para poder, né, Portugal tomar conta, pô, calma aí, o Pedro Álvares Cabral, dá uma voltinha lá, dá uma desviadinha, tanto que eles chegaram aqui, ficaram 7 dias e foram de volta para as Índias Orientais. Sei. Então, se... Levava quanto tempo? Não lembro. Alguém Sei. me perguntou essa semana e eu esqueci de pesquisar. Sei. Mas deveria ser um tempo, né, gente? Sim, Porque, devia ser um né? tempinho considerável. Pode ficar aqui só quantos Ele ficou 7 dias, 10 Gente, dias e foi O embora. negócio demorava. Ele ficar aqui só 7 dias, voltar, meu Deus, é uma disposição, né? Ficou aqui pouco tempo e logo foi para as Índias, Uhum. né? E aí viam as expedições só para poder levar o pau-brasil, Ah, mas quando Inglaterra e França começaram a falar, opa, a terrinha vazia ali, eu vou para lá, aí eles vieram fazer a colonização efetiva. o problema é que veio muitos países para cá, Sim, né? sim. Então cada um pegou um pedaço, vamos dizer assim, né? Aí por isso que o Brasil ficou tão diversificado como ele é, né? A gente já teve, né, a Holanda com colônia aqui, a gente teve a França com colônia aqui, depois já de país, né, constituído, a gente teve, né, a vinda de italianos, a gente teve alemães, né, então vem muita gente para cá, Muita né? gente. Então a gente olha, né, tem determinadas cidades que a gente fala assim, caraca, isso aqui é Brasil mesmo, porque É mesmo, né, né? a gente É muito vê. diferente, né? Da onde a gente mora. Então tem locais, eu não conheço, né? Mas tem lugar lá em São Paulo que pô, a gente olha assim e vai, pô, eu tô no Japão. É. Né? Pelo menos na televisão parece que é. Não sei. No bairro da Liberdade. Não sei é. estando lá, mas parece. A gente vê festa alemã lá em Santa Catarina, no Oktoberfest, né? Então a gente vê que lá no Maranhão, né, ainda tem bastante coisa, bastante arquitetura holandesa, Uhum. né? Então acaba ficando um país bonito, assim, Sim, né? sim. Tem uma diversificação. Mas aí quando Colombo, né, Cristóvão Colombo chegou aqui, ele viu os índios, Sim. ele encontrou os índios, né? Todos os índios que tinham no Brasil eram selvagens, como que você vai saber, né? Você não estava aqui, né? Não, o Colombo, ele chegou na América Central. Ah,
né? Ele chegou na América Central e voltou para a Europa. E aí quem veio para cá, Ah, mas ele não veio aqui. no Brasil, América não. do Sul. Não. Né? Tem relatos de que os holandeses estiveram aqui antes de Cabral, que alguns outros. Né? Existem relatos que os vikings estiveram aqui, mas nada comprovado. Né? Mas assim, então acredito eu que eles, tipo assim, não vale a pena não, vamos embora e vamos largar isso. No primeiro momento, fala, não, calma aí, o que interessa pra gente lá? Uhum. Pô, calma aí. Pô, tem esse pau-brasil aqui que é interessante pra gente, vamos carregar essa parada aqui. Então, né, fazia o escambo com os indígenas, pegava o pau-brasil e levava pra Europa. Mas quando a França começou a vir para cá fazer também esse escambo com os indígenas do pau-brasil, quando os ingleses começaram a ocupar, né, a América do Norte, pô, daqui a pouquinho os caras estão chegando aqui, vamos ocupar de verdade aquela parada lá. Aí que eles vieram e começaram realmente a fazer a colonização através das capitanias hereditárias, aí que realmente começou tanto a ocupação como o problema com os indígenas, né? Porque para os indígenas era muito tranquilo. Os caras vêm aqui, pagam a gente o que a gente quer, carrega as madeirinhas e acabou. Mas os indígenas eram bem espertos, né? Depende muito. O Giovanni do 7º ano, ele, né, questiona muito isso, mas eu falo, cara, o que é pro indígena uma pedra de ouro desse pedaço aqui? É igual uma rocha. Uhum. Tem valor nenhum. O valor é a gente que coloca na coisa. O que eu virei para ele e falei, o que é uma nota de R$2 e uma nota de 200? É um pedaço de papel. A gente enxerga valor diferente naquilo dali. É tudo a mesma Então, pro coisa. indígena, o que era importante para ele? O espelho. Era importante para ele. Ele não tinha um machado de metal, porque ele tinha machado de pedra. Uhum. Então, o que era importante para ele? O que era de valor para ele? O que resolvia a vida dele. Uhum. Que pedaço de pedra ali, que eu fico acertando o meu mendinho ali quando eu tô passando. Ah, que esse troço vai lá, esse troço eu não quero. Uhum. Né? Então, eu falo muito isso com eles, essa questão do valor. A gente tem que ter cuidado para não julgar o de lá de trás com a visão de hoje. Porque é óbvio que eu queria também, né? Dar um espelhinho e pegar a pedra de ouro. Eu ia ficar feliz da vida. Uhum. Né? Mas não dá para julgar o indígena, porque para ele o que era valioso? Era o que resolvia a vida dele. É o machado de metal. Pô, caraca, bicho, agora eu vou conseguir cortar essa árvore aqui facinho. Vou morrer a minha vida aqui com esse troço de pedra lascada aqui, amarrado com cipó. Pô, agora tá um negócio que resolve minha vida. Que é rápido, né? Eu esqueci. Rebeca um dia me disse que não fala índio, né? É indígena. Eu não sei, eu esqueci. Mas, então quer dizer, quando Colombo chegou lá na América Central, então ele encontrou o índio americano? Muito possivelmente. Ele deve será que já tinha? Tinha civilizações, né? Lá. Sim, então ele encontrou. Mas aí, então é isso. Mas aí Pedro Álvares Cabral chegou aqui e encontrou os indígenas. Isso. Se não me engano, foi o povo Tupi, o primeiro que eles tiveram contato. Todos eram selvagens, será? A história, você já leu? Sim, não. Num primeiro momento, sim, né? Sim, porque foi uma estranheza para os dois lados, né? Ninguém esperava encontrar aquele povo com a boina desse tamanho, um calor desesperado, um monte de roupa, e do outro lado todo mundo nu. Nenhuma, né? Então os dois lados se estranharam, né? Mas os primeiros contatos até que foram legais. Os indígenas foram levados até o navio, né? Mostraram, aí viram lá a gargantilhazinha de ouro, aí mostraram, tem lá. Então os sinais. Sim. Né? Então, viam algum animal, gostava, como o Robert diz, morriam de medo da galinha, né? E vai ali, um se conhecendo. Mas enquanto os portugueses eles não vieram ocupar o território, para os indígenas estava tudo tranquilo. Tranquilo, né? Não tá ficando no meu lugar, não tá pegando minha terra. Então tá tudo bem. Tá né? tudo lindo. Vem aqui, me dá o espelho, me dá
o machado, me dá vaso aqui para eu conseguir colocar a água. Tá tudo olhando para mim. A partir do momento que eles começaram a ocupar o território, aí é que começou o problema entre indígenas e os europeus. Ah, tá. Interessante isso, né? Na história, né? Tem dizendo que como os índios chegaram aqui nas terras do Brasil, na América, né? Porque, né, será que eles chegaram muitos anos antes que os portugueses? Sim. Então, existem algumas teorias, né? Então, tem a teoria, né, de que diz que tudo iniciou na África e da África foi se espalhando. Né? Então, a partir dali, a gente tem, né, a África tomada, a Europa tomada, a Ásia tomada. Então, como que se chega até a Oceania e a América? Então, tem teoria que diz que pelo Estreito de Bering, eles atravessaram da Ásia para a América e vieram descendo o continente. E tem teoria que diz que eles saíram, né, da Ásia de barco até a Oceania e da Oceania para a América do Sul. Sim. Essa é bem menos provável. Sim, porque, né? São poucos que acreditam nessa teoria. A teoria mais aceita, que é mais pacificada na história, é essa que eles aproveitaram a época de gelo e atravessaram o Estreito de Bering, e ao longo dos anos, dos milênios, vieram descendo o continente. Sim, mas aí eles saíram da Ásia. Não, todo mundo da África. Todo mundo da África? Todo mundo da África. Aos pouquinhos vai subindo, vai espalhando pelo mundo, O berço da humanidade para a historiografia é a África. Tá, mas por que os índios, eles têm uma aparência parecida com o pessoal da Ásia? Você já viu? Eles têm os olhos, né, mais puxados, tal. Tem a ver ou não? Porque a gente vai tendo as misturas, né? Então, ao longo dos anos, a gente vai tendo a evolução das espécies. E como a gente teve exatamente essa passagem da Ásia para a Europa, pelo Estreito de Bering, deve ser por isso. Né, entendi. Porque eles passaram por lá. Isso. Eles passaram pela Ásia, né? Isso. Aí namorou lá, aí os filhos vieram. De pouquinho em pouquinho vieram. Filho, neto, bisneto, taraneto. Aí parou aqui no Brasil, né? Chegaram aqui. Né? Mas será que eles já eram selvagens quando eles saíram de lá? Ou eles eram civilizados e por ficar aqui na América tanto tempo sozinho, eles... Não, vai O povo daquela época era selvagem mesmo. Não, lá Lá atrás era bem selvagem. Bem que hoje a gente vai na rua e a selvageria tá puxada. Né? Mas as populações elas vão se desenvolvendo, né? A gente vai tendo teorias diferentes. Então, a evolução ela vai chegando, né? Então a gente tem a teoria do Darwin, né? Da evolução natural das espécies. Então, uma espécie ela tem que conseguir evoluir para ela conseguir sobreviver àquela mudança, né? Então a gente teve aí a era glacial, então tem que ir dando os seus jeitos, as suas mudanças para conseguir se adaptar, né? Sobreviver à natureza, porque senão a natureza engole a gente. Tá aí, ó o tamanho do dinossauro, foi embora. Foi embora. Então, não adianta ser fortão, que não sei o que a natureza vai engolir. Sim, não tem o que fazer, né? Vamos parar, porque senão a gente vai estar indo na ciência, né? Não, eu ciência. Achando que eu tô falando besteira aí é gigante. Então, um professor de história, ele pode ser considerado um historiador ou uma coisa nada a ver com a outra? Sim, pode. É óbvio que para trabalhar no campo, não. Porque, né, para trabalhar no campo, você tem que fazer o bacharelado. Para a sala de aula é a licenciatura. Então, vai se aprender coisas diferentes na faculdade. Mas a gente não deixa de ser um historiador, porque a gente vai lá analisar a fonte, a gente vai pesquisar, a gente vai comparar informações. Né? Muitas das vezes, a informação que a gente olha e fala, calma aí, isso aqui tá meio estranho, deixa eu dar uma olhadinha aqui.
né? Então, sim, a gente pode ser, ainda que licenciado, a gente pode ser chamado de historiador. Historiador. Mas vamos dizer, eu quero ser historiadora. Eu vou estudar o quê? Eu vou estudar alguma coisa diferente de quem quer ser professor de história? Um pouco, né? Porque a faculdade de licenciatura ela vai te preparar, né, um mínimo para a sala de aula. Sei. Né? E quando você vai fazer o bacharelado, ele vai te preparar para você trabalhar com um documento antigo, para você estar lá no campo, como que você vai manusear um fóssil, coisa que na licenciatura a gente não tem a menor ideia. Eu não sei. Eu uma vez fui ao arquivo público, aí cheguei lá e vi a moça lá com a luva. Se ninguém me fala, eu ia meter a mão no jornal antigo, a mão toda gordurosa, e acabar com o documento. Então é o cuidado que eles vão ter, que eles vão aprender, né, que a gente na licenciatura, né, hoje eu teria essa consciência, mas na época da faculdade, eu ia falar, que legal, o jornal antigo, ia meter o mãozão. Tava nem aí, né? Mas aí o arqueólogo também tem a ver com história. Sim, são as várias partes, né? Tem o historiador, tem o arqueólogo, tem uns 4 nomes, tem vários. Cada um vai mexendo Uma coisa numa coisinha diferente, cada um na sua praia ali, e tudo isso junto é que forma a história para poder chegar para a gente. Entendi. Né? Porque, por exemplo, como que a gente faz para contar a história dos dinossauros? A gente vai precisar dessa galera aí que trabalha lá no campo mesmo, produzindo a história, produzindo os documentos para a gente conseguir transformar aquilo numa história para ser transmitida, porque não tem como sem essa galera aí a gente descobriu o que aconteceu com... porque vocês precisam de informações, né? Sim. Só eles que podem fornecer essas informações, sim. né? Eles é que vão ter lá os equipamentos, lá o carbono, não sei o que, para poder descobrir a idade daquele fóssil lá. Então, não sei se eu teria paciência para isso, não. Eu acho muito maneiro. Sim, Mas não sei se eu conseguiria ter essa paciência toda, esse cuidado que eles têm, que a gente vê no filme lá, com um pincelzinho lá, tirando um grãozinho de areia, mas um grãozinho de areia. Ah, gente, para. Liga o ventilador aí, ó, tira a poeira, acabou, gente, tá lindo, tá bonito o negócio, resolvido. Não daria pra mim. Não tem como, né? Então, vamos entrar no outro assunto, mas também não fugindo da história, vamos falar assim, bem pouquinho sobre a Idade Média, né? É um assunto que eu gosto bastante, mas vamos lá. A Idade Média, por que ela é chamada Idade das Trevas? O período que veio depois, ele queria se dizer o período das ideias revolucionárias, o período que estava trazendo a luz. Então, pensava-se na época o quê? Para eu conseguir me vender bem, me vangloriar, eu preciso dizer que isso daqui não prestava. Tá. Né? Então chamava aquilo ali de Idade das Trevas. Mas a gente teve muitas e muitas descobertas nesse período aqui. Então hoje a historiografia ela só cita, olha, disseram que isso daqui era Idade das Trevas, tá? Mas não era não. Tá? Isso aqui foi um período de muitas descobertas, tá? Aprendeu-se muito aqui na parte da agricultura, na parte de inventar coisas. Então não tem como a gente dizer que isso aqui era uma Idade das Trevas, se um monte de coisa foi desenvolvida nessa época aqui. Mas o pessoal que veio depois, eles precisavam dessa base, do falar mal de alguém para conseguir falar, tá vendo? Aí eu sou o salvador da pátria do negócio aqui, tá? Então por isso que se chama, né, ou se chamava Idade das Trevas, que é mais para diminuir mesmo o período anterior. Então quer dizer que é conversa? Esse negócio de Idade das Trevas. É por invenção de alguém para poder dizer que aquele período era ruim, Isso. Nada prestava ali. Isso. Mais alguma coisa prestava, gente, porque eu leio algumas coisas sobre a Idade Média, meu Deus do céu, aquele povo
né? Era bem porquinho, aquele povo tomava banho, aquele povo... Eu acho, Leonardo, que era a idade da Jacobite. Porque era uma treva, menino, porque... né? Hoje, se a gente der mole, tem a galera aí que vai dormir Mas a treva com também, o pé Sim, sim. espetáculo. Mas aquele povo não tomava banho nunca, né? Dizem que é muito por conta do clima, né? Por não ter água encanada, né? Então tem-se as desculpas, Ah, mas passava um paninho, gente, né? molhava Tem assim na ser água quente, né? quem quer dar jeito, É claro, né? As desculpas tem, os motivos tem, né? Se eram motivos justos ou não, já é sabemos, né? outra conversa, É porque, né? porque, assim, do que eu, né, leio algumas coisas, falam que, assim, muitas doenças surgiram, né, nesse período da história, exatamente porque aquele povo era bem porquinho, eles não tomavam banho, né? Não tinha muita higiene, não lavava as mãos. E eu li também que fala que se um casal tivesse 10 filhos, se eles terminassem com um filho, era muito. Porque a maioria das crianças, elas morriam, né, bem novinhas. Muitos, antes de completar os 5 anos, morriam porque não existia, né, o negócio da higiene, né? Porque um bebê ele precisa de uma higiene, um mínimo de higiene, né? Para ele conseguir, porque quando ele nasce, ele não tem anticorpos, né? E Sim. isso ele vai tendo. Então, quer dizer, a gente É, lê essas coisas e fala, gente, aí eu descobri a treva desse sim, na Roma Antiga, né, antes na Roma Antiga, as pessoas tinham banheiros públicos mesmo. Eram 2, todo 5, 10, mesmo. todo mundo ali ao mesmo tempo né, e Gente, todo mundo usava se fosse fazer o número 2, sim, pra isso, um do ladinho do outro ali na latrina, então, né, era normal pra época. não Não, achava isso um absurdo, né? Meu não, Deus. né? E todo mundo usava. Agora eu esqueci o nome, eu vi um vídeo semana passada, né? Também não pesquisei para saber se é verdade ou não, que eu vou assistindo os vídeos e depois eu vou buscar saber se aquela informação que me chamou a atenção é verdadeira ou não. Então eu vi um vídeo que as pessoas usavam exatamente a mesma coisa para poder fazer sua higiene. Lavava e voltava para lá. Aí o outro O outro ia pegava, lá, pegava, usava, lavava, o voltava outro, para lá. meu Então Deus, as doenças já elas estaria vinham. propagando, né? É, Meu Deus do céu, que absurdo. que eu não consegui pesquisar para saber se Sim, o vídeo é realmente. verdadeiro ou não, se realmente era daquela maneira. Mas, Me chamou a atenção essa informação, mas preciso pesquisar para saber se é. mais. Uma coisa é eu assistir Sim, e guardar para mim, outra coisa é passar para as crianças. Falei, calma aí, gente. Isso aqui eu preciso confirmar. Não dá para passar, né? A situação da proclamação da República, né? Um historiador muito renomado, que é o Eduardo Bueno. Então, afinal, se o Eduardo Bueno falou, tá tranquilo. Não preciso nem ir atrás da informação. O cara tem livro, o cara tem um canal no YouTube gigante. Não acredito que ele vai falar uma besteira dessa. Né? Então eu falei, não, Eduardo Bueno falou, vambora, tô de boa. Mas dessa aí eu não conheço o canal, é aquela que o YouTube joga pra você ali. Né? Foi, calma aí, preciso dar uma pesquisada aí, então não vou fechar a questão também. É sim. Mas, falando que foi nesse período também, né? Sobre a Inquisição. Sim. Fala um pouquinho pra gente, que tem pessoas que não sabem, né? O que é a Inquisição. Fala pra gente. Quando se chegava para ser julgado na Inquisição, a chance de você ir para a fogueira era de 99%. Era muito difícil a pessoa ir a julgamento e não morrer. Então nem precisava de julgamento, né? Já vi, jogava logo na Sim, fogueira. era só para constar, para dizer que houve um julgamento. Né? Então, as pessoas eram acusadas de bruxaria pelo vizinho e pronto, acabou. Né? A igreja ia chegar e ia queimar aquela pessoa. Como na época do nazismo, você chegava e falava que o seu vizinho ele era espião. E acabou, o nazismo ia. Eles não averiguavam, Não, acreditavam na pessoa e logo executavam. Tinha muito.
muito essa coisa, não. A menos que você conhecesse um general da vida lá, para falar, calma aí, cara, o negócio não é bem esse, não. Ou, como na época da Inquisição, a gente tinha lá, né, as pessoas que defendiam suas teorias e chegavam na frente do tribunal da Santa Inquisição e falavam, não, eu nunca disse isso, ou é mentira minha. Né? O planeta não é redondo, o planeta é quadrado. Falei mentira, Entendi. não é verdade. Aí a Santa Inquisição, Aí tá ok, beleza. tá bom, se você está dizendo que o mundo ele tem um fim, que ele não é redondo, ok, tá bom pra gente, você pode ir embora, meu filho, nunca mais repita isso, tá bom? Ah, tá bom, acabou. Agora, se a pessoa mantém a palavra dela, não, o planeta é redondo mesmo, fala, "Ih, nem que quer mais esse cara, não sabe do que ele tá falando." Mas nessa época as pessoas morriam só queimadas ou tinha outros jeitos de morrer? Existiam outras. Primeiro, Acho que o mais famoso o mais era famoso era a fogueira, fogueira. As pessoas passavam por muitas formas de tortura, né, que foram, ao longo dos séculos, imitadas. Né? Então, a que me chamou mais atenção, as duas formas de tortura que me chamaram mais atenção, é a roda, né, onde a pessoa era amarrada e era girada e o corpo ia ficando ao contrário. Né? Então, a coluna, né, fica gostosinha. Mas aí partia a pessoa. Acabava partindo. E tinha as outras duas que eram com a mesma finalidade. Né? Uma era amarrar os membros da pessoa em árvores, né? Pegava a copa das árvores, juntava, né? E amarrava os membros da pessoa nessa árvore, e aí depois só cortava o pedaço que estava prendendo a copa da árvore no chão. Deus do céu. Que absurdo. Ou com cavalos, né? Coloca ali a pessoa amarrada nos cavalos e assusta os cavalos. Aí, Cada um vai para um lado. cada cavalinho correndo para um Eu vi lado. filme esse dia. Então, tinha essas formas aí de tortura e de matar a pessoa. E aí você confessa até o que você nunca viu na vida. Né? Então, calma aí. Você quer que eu fale o quê? Que eu sou um coelhinho? Eu sou um coelhinho. Eu juro de pé junto que eu sou um coelhinho. Né? É determinada situação que não tem como, né? Sim, você vai fazer o quê? Fala, não, você quer que eu fale o quê, meu filho? Eu digo. O mundo não é redondo, tá bom. A gente chega lá no final e ele, ó, tem a cachoeira infinita. Ele cai. Eu filo. Ué. Mas tinha aquelas pessoas que elas tinham a fé delas mesmo, né? E falavam, não, é isso aqui mesmo. Eu acredito no Cristo mesmo. Falei, caraca, bicho só, o cara acredita em Cristo, gente, que absurdo. Quem é esse cara? Né? Então, tudo é a época, né? E logo depois o cristianismo virou a religião oficial do Império Romano. E antes as pessoas eram mortas por serem seguidores dos ensinamentos do Cristo. Então as épocas vão mudando, né? As crenças, a forma de enxergar determinados problemas vão mudando. E voltando à pergunta, eu falei que a gente vai viajando, vai e foge do assunto principal. Então, a Idade das Trevas, a gente teve muitas e muitas invenções, mas precisava-se que a Idade da Iluminação chegasse. Né? Então, eu falei, calma aí, como que a gente faz para dizer que nós é que vamos resolver essa parada aqui? Vamos detonar a fase anterior. Então, durante muito tempo, sempre foi conhecido como Idade das Trevas por conta disso. Mas não corresponde à verdade. Quando a gente vai olhar a história, fala, calma aí, não dá para você ter aumentado a produção agrícola, as pessoas pararam de passar fome, e você falar que a Idade das Trevas, ninguém mais morre de fome, e a Idade das Trevas, pô, calma aí, né? Morria-se de fome antes, morreu-se de fome depois, aqui não, e aqui que é a Idade das Trevas. Calma aí. Algo não está muito certo. Mas era uma forma deles se afirmarem. Então eles chamavam a idade anterior de Idade das Trevas. Então você acredita nisso? Sim. Você acredita nisso. Então você acha que nesse período não foi esse exagero todo que as pessoas falam? Não foi. E se eu fizer a máquina do tempo e a gente for lá e realmente foi assim? A gente muda.
Aí você muda sua eu opinião. tenho problema nenhum hoje de mudar. Eu tinha problema de mudar quando eu era adolescente. Hoje, digo Hoje não. eu- Ah, errei. Ah, foi diferente, foi. Ah, tem uma parada aqui que, como já teve aluno né, na hora de correção da prova, falou, professor, dá uma olhadinha aqui que você deu errado numa questão aqui que eu respondi certo. Falei, qual que foi? Ah, eu disse assim. E você tem razão, errei mesmo. Tranquilo, gente. Ó, fulano achou um erro aqui, tá, gente? Dá uma olhadinha na prova de vocês e vê se eu não fiz a mesma coisa com vocês. Não tem problema nenhum mais. Hoje em dia não tem essa coisa besta de eu não erro, o que eu acho que é o certo. Não sou o Tem dono da problema, razão. Já tive. Uhum. Hoje em dia eu não tenho mais, não. É porque eu acho que quando a gente é jovem, né? Adolescente jovem, a gente tem muito disso, né? O que eu estou falando é certo, mas o que você está falando é errado e eu não mudo a minha opinião, mas depois que a gente vai amadurecendo, a gente vê que não é bem assim, né? Eu sou muito, muito tranquilo em relação a isso. Chegou com a informação. Eu só falo assim, gente, traz a informação. Vou falar, tá errado é muito fácil. Traz a informação. Ó, eu li isso, assim, tal coisa assim. Né, tem até um site que eu falo para eles. Não trazendo informação do site tal, tranquilo, a gente conversa. Porque ele Que o site só dá tal. informações erradas. Não, é porque ele é editável. Ah, tá. Então a Entendi. pessoa pode ir lá colocar a informação correta. Ah, tá. Eu posso chegar no dia seguinte e editar aquela informação. Então o cara virou e falou: Fernando Henrique foi presidente do Brasil. Eu vou lá e coloco não. Ah, tá. Eu consigo editar a informação. Então Entendi. você tem essa dificuldade. Você pode usar como pesquisa? Pode. Você pode usar como ponto de partida? Pode. Agora, para fechar a questão, você tem que tomar cuidado. Fala, calma aí, deixa eu confirmar isso daqui em outro lugar. Confirmei. Beleza, toca o barco. Mas se vier com informação só de lá, a chance de errar é grande. É grande, né? Porque é um site que você pode editar as informações. Entendi. Então, O problema é esse. isso. Entendi. Mas, voltando na questão, quem eram esses julgadores, essas pessoas que se achavam tão, né? Sabiam tanto que eles julgavam as pessoas? Era a Igreja Católica. Né? Então, a Igreja Católica que decidia o rumo do mundo. Né? Então, até então, né, para você ser coroado rei, era o Papa que colocava a coroa na sua cabeça. Você Ele iria... que decidia quem Não, ia ser o rei ou você não? iria... Né, era hereditário na maior parte do mundo. Tá, sim. Mas para você ser coroado rei, Só- você ia até o Papa e se submetia ao Papa para ele colocar a coroa na sua Senão cabeça. ele não. Senão você não é o Aí ele poderia falar, você não vai ser o rei. Se você não até aquela época, se você não se submetesse à Igreja Católica, estava feita a briga. Sim. Né? Então algum outro da família vai falar, calma aí, Entendi. o direito é meu. Ninguém tinha coragem de também fazer uma parada dessa na frente do Papa, né? Virar e falar, eu não vou baixar minha cabecinha aqui para você colocar a coroa na minha cabeça. Eu não vou arrumar treta com esse cara. Coloca aqui, eu vou lá, volto pra minha terra, eu mando tudo e acabou. Era muito mais jogo, né? Para evitar o problema. Né? Então, assim era feito. Então, se submetia ao Papa e pronto. Mas a Santa Inquisição ela foi feita pela Igreja Católica, ela que perseguia, né, as pessoas que eram contrárias àquilo que ela acreditava. Né? Então, a gente tem a Reforma Protestante, né, que foi perseguida pela Igreja Católica, e a gente teve períodos, né, de Inquisição, né, pelo mundo, feitos pela Igreja Católica, mas sempre a Igreja Católica que esteve à frente da Santa Inquisição. Mas e quando isso começou, essa dominação da Igreja Católica? Você sabe dizer? Ou você não sabe? Desde sempre, né? Desde Porque sempre, a gente Por quê? chega a se confundir com a história do mundo, né? A gente não consegue parar para ver assim, onde não tinha a Igreja Católica atuando ali. A gente sempre vê, porque na época do rei não sei quem, o Papa era fulano de tal.
Sim, É sempre assim A gente mesmo. vai ler a história, sempre tem. É sempre a época do Papa tal, a época do Papa tal. Era um bom Papa, era um Papa que não se metia na parada, Aham. era um péssimo Papa. Mas tem sempre aquilo ali. Quando surgiu a igreja? Não faço a menor ideia. Mas, de modo geral, a gente vai lendo as coisas e tem ali a igreja sempre muito forte. Sim. Né? Como quando, voltando a falar de Brasil, quando Portugal resolveu vir realmente ocupar, né, o Brasil quanto colônia, já veio também os jesuítas para poder ocupar aqui. Então a igreja mandou também o pessoal dele. Então sempre a igreja católica sempre se fazendo presente nos lugares. Sim, é portanto que quando a gente lê a Bíblia, né, a gente vê né, os romanos, né, que a Igreja Católica saiu, né, de Roma. Então, se você ler a Bíblia, você vai ver que os romanos, né, os imperadores romanos sempre, né, pela história. Então, como você está falando, isso aí vem de tempos remotos, Sim, né? é bem antigo o negócio mesmo. A gente vai vendo e é bem antigo. A gente fica até perdido de saber quando não teve. Sim, exatamente. Quando não teve. E só para poder a gente fechar, deixa eu te contar um negócio, não sei se você sabe. A Bebê gosta de ficar com medo. Deixa eu contar uma coisa. Não, acredito eu que não é da sua área, mas falando da Idade das Trevas, deixa eu contar uma coisa que um dia eu li. Não sei quem foi um teólogo. Falando sobre, é um estudo que eu vi, um estudo evangélico, falando sobre a Idade das Trevas. Eles explicam que esse período da Idade Média é chamado de Idade das Trevas porque nesse período a igreja evangélica ela se calou, né? Mas foi algo que eu não continuei os estudos. A igreja evangélica ela se calou, nisso que ela se calou, os poderes das trevas, não sei qual religião que você é, não sei se você acredita nisso, mas eu estou te contando para você também ter, né? Sim, é bom. Ficar sabendo sobre isso. Os poderes das trevas, eles atuavam com muita força nesse período da Idade Média, porque a igreja evangélica, ela se calou. Portanto, houve muitas doenças, muitas epidemias, muitas coisas, porque a igreja, ela se calando, né? Os poderes das trevas foi muito atuante, né, no mundo nesse período. Então, por isso que para os evangélicos, para nós evangélicos, esse período da Idade Média é chamado de Idade das Trevas, porque foi quando a igreja evangélica ela se calou por algum motivo bem forte, né? Porque para uma igreja que hoje é predominante em alguns países do mundo, né, se calar, porque foi algo que aconteceu assim, bem grave, algo bem exatamente. forte para... Então, foi um período que não existia muito, né, muitas igrejas, né, como hoje, muitas pessoas falando da palavra, muitos pastores pregando. Então, a igreja ela se fechou e nisso, né, falando do mundo espiritual, houve muita dominação do mundo espiritual no nosso mundo natural. Então, por isso que para alguns teólogos e historiadores, né, do Evangelho, por isso que nesse período, a Idade das Trevas é chamada assim, porque foi o período da história em que a igreja evangélica ela deu uma escondida e, né, as forças... o bem se esconde, automaticamente o que aparece é o mal, né? Né? Então, assim, eu também já aprendi assim, né? E eu acho interessante, eu gosto, porque eu gosto muito de estudar sobre isso. Rebeca sabe, né? Eu gosto muito de estudar sobre isso, porque eu também trabalho com adolescentes, eles são bem trabalhosos, né, Leona? São. Mas eu gosto mais de turma agitada do que turma quieta. Quietinhos, né? Porque a turma quieta... Porque não reage ao que você tá Você não sabe ensinando, se você está ensinando, se você está só perturbando, você não sabe se eles estão aprendendo ou se eles só estão desesperados para acabar o seu horário, porque não tem reação. É muito ruim. Eu acho que eles estão desesperados. Então, quando você tem a turma que ela
tá ali interagindo com você e tal, de vez em quando você deve falar assim, gente, pelo amor de Deus, senão eu não consigo andar com a matéria, mas é muito melhor do que aquele monte de gente que fica assim, ó. Exatamente, é. Ah, eu Eu vejo. também não, eu gosto, quando eu dou estudo para eles, né, na igreja, de estudo que eu faço com eles, fala bíblica, eu gosto que eles, eu falo assim, gente, fala alguma coisa, pelo amor de Deus, vocês estão entendendo? Interage comigo, porque senão eu não sei se vocês estão conseguindo aprender ou não. Sim. Então a gente fica meio assim, eu também gosto, eu falo assim, mas eu Aí eu gosto. falo, mesmo. gente, ó, tá com dúvida, tá com vergonha de alguém julgar, manda mensagem no WhatsApp, eu vou dar uma olhada aqui, tranquilo. Tem problema. Não deveria, porque com certeza a dúvida de um é a dúvida de dois, de três, de quatro, daquele que tá sacaneando, aquele que tá pegando o pé também tem dúvida, Isso aí. mas ele acha que ele é o mais inteligente. Mas pode perguntar, gente, tem problema nenhum. Se eu não souber, eu vou falar, calma aí que deu ruim, não sei não, vou buscar informação. Né? Mas é uma boa forma, né? Não a forma como a historiografia enxerga o período, mas é uma boa forma também de analisar a época. Sim. Porque eu não sei se você pensa assim, mas são coisas que caminham em Sim, caminhos caminham diferentes, né? Sim, Né? Porque, assim, muitas vezes o que os evangélicos pensam, que um historiador não pensa do mesmo jeito, fala até, vocês estão loucos, gente, não é assim. Do jeito que a gente estudou, a gente aprendeu, não foi desse jeito, vocês estão ficando loucos. A ciência, então, meu Deus do céu, a ciência como eles falam, a ciência e a fé batem de frente, né? Porque hoje eu não sei, mas antigamente falava que o cientista não acreditava em Deus, né? O cientista, a maioria dos cientistas eram ateus, não acreditavam em nada. Então, quando se falava da Bíblia para um cientista, ele falava que aquela pessoa estava louca porque as coisas não aconteceram daquele jeito, né? Hoje eu não sei mais como que um cientista pensa. Mas, né, foi algo que eu li, eu gostei de ler aquilo e tal. Mas, Leonardo, a gente vai chegando ao fim da nossa conversa, do nosso bate-papo. Gostei demais de conversar novamente com um professor de história. Foi um prazer te receber aqui. prazer né? meu. É uma homenagem que o Impacto Podcast está fazendo para os professores, né? Uma classe que é tão desfavorecida no Brasil, né? Nós sabemos em outros países, porque a gente mora aqui. Então, mas é uma classe que é desfavorecida, uma classe que tinha que ser muito mais valorizada, né? Porque eu também li que nos tempos antigos na China, os imperadores não se curvavam perante a ninguém, né? As pessoas que se curvavam perante eles. Mas tinha uma classe de pessoas que os imperadores se curvavam, que eram os professores, né? Que eles falavam que se não fossem os professores, eles não estariam onde eles estavam, né? Hoje a gente não tem nenhuma profissão se não tiver um professor ali para poder ensinar, né, para poder trocar informação, mas hoje a gente vê governo após governo tentando fazer com que as pessoas não questionem, né? Então vai diminuindo a carga horária de determinadas matérias, né, de geografia, de história, de filosofia, sociologia, para que as pessoas não pensem e assim não questionem os políticos, né? Que para eles a melhor coisa que tem é o povo que não questiona, que só vota ou só diz amém. Exatamente. Né? Então não deveria ser assim. Então se a gente tivesse uma classe de professores, né, um pouco mais valorizada, a gente teria, não necessariamente os professores, mas se a gente tivesse a educação mais valorizada, mais respeitada, as coisas possivelmente andariam bem melhores. Exatamente. Então a gente vai ficando por aqui. Se você assistir esse vídeo com o professor Leonardo, gente, se vocês tiverem alguma dúvida de história, vocês deixem os comentários aqui que eu passo para ele. Leonardo, você tira a dúvida. Eu respondo lá. E você tira a dúvida do pessoal, então comenta, né, o que vocês acharam. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar nos comentários que eu passo para o professor Leonardo, né, ele vai tirar a dúvida de vocês. Então, obrigada. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, porque foi um vídeo muito bom, foi um vídeo didático, não é isso? A gente aprendeu muito, né? Deixa o seu like. Leonardo, você que fala, quer que deixe suas redes sociais ou você não é muito de redes sociais? Sou, não muito, mas sou eu, o Léo 23 Cabral.
Então, Léo23 Cabral, vai lá, né? Vê lá o que ele coloca lá no Instagram. Não costumo publicar muita coisa, não. Mas deve ter alguma coisinha lá que vocês vão gostar, tá? Nossas redes sociais. Daniel sempre deixa aqui, né? E é isso aí, vamos ficando por aqui. Galera, obrigada por tudo e fui. Valeu, tchau.